vão conversar agora sobre o mercado de commodities no ar. Muito bem, Maurício, muito boa tarde. Fala, João, boa tarde a todos. Como a Karina puxou aí, o mercado de commodities pós-ameaça que não houve de Israel, de retaliação, de revide, ainda bem, todo mundo pedindo para que Israel não fosse à guerra, e apesar de todo esse monte de foguetes que o Irã jogou sobre eles. Agora o mercado está calmo, já mostramos isso ao longo do programa, tudo no negativo, mas os dedos continuam nos botões, Maurício? Então, eu opero petróleo desde 2009, né, João? E desde 2000, isso vai fazer 15 anos agora, né? E uma coisa que eu aprendi, assim, é respeitar muito o ritmo dele como ativo, né? Ele é um ótimo termômetro de se as coisas vão bem, vão mal, se as pessoas estão com medo, se não estão. E eu acho que nesse momento o mercado, inclusive, está lento, assim, uma coisa engraçada. O petróleo está em 84 de novo, o Brent agora caiu um pouquinho, está abaixo de 90 de novo. Ou seja, se houvesse uma efetiva escalada percebida por quem importa, não pela opinião do fulaninho, estou falando de quem importa, né, os caras maiores desse mundo. Se eles tivessem alguma perspectiva de que o bicho fosse pegar mesmo lá, João, o petróleo provavelmente já estaria perto de $100. Então, se não acima disso. Então, na minha opinião, primeiro que quando começou a história de Israel, eu sempre fico um pouco quieto, né, antes de falar sobre o tema, porque eu gosto de principalmente analisar, né? Mas um detalhe que pouca gente entende é que o Irã é uma nação apoiada e, na verdade, suportada, com suporte mesmo, por Rússia e China. De verdade, não é um blá blá blá, ele é um amiguinho do colégio, não. Ali a conversa, João, é muito mais embaixo mesmo, e do mesmo jeito como no Iraque, do outro lado da fronteira, né, são os Estados Unidos. E ali é uma região extremamente sensível. O Irã, ele hoje é o único país no planeta que teria condições de, num piscar de olhos, aumentar em 1 milhão de barris por dia a produção de petróleo de alta qualidade, né? E se me permite um pouco de polêmica, porque todo mundo fala de polêmica, né? O Irã, ele está sob embargo dos Estados Unidos desde 2018, faz 6 anos quase, né? Ou seja, questões comerciais. Só que, desde que o Biden chegou ao governo, né, dos Estados Unidos, o Irã conseguiu aumentar em 38% a sua capacidade de produção de petróleo e ninguém fala muita coisa, né? Não, tanto é que saiu a informação dizendo assim, olhem, ninguém vai mexer com isso porque o Irã, a Arábia Saudita não vai dar conta de suprir a ausência do Irã no mercado. Isso. E aí você está dizendo, já imagine, o Brent a $100, para onde vai o nosso preço de gasolina aqui no Brasil? Então, melhor que fique assim, né, professor? Exato. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, que quando o assunto é geopolítica, e principalmente quando o assunto é geopolítica ligada ao petróleo, tem que tomar muito cuidado com o que é fato e o que é bravata, né? Porque esse é um mercado cheio de bravata. Os Estados Unidos, que são contra o Irã e tudo mais, permitiram, entre aspas, que o Irã aumentasse em 40% sua produção. Por quê? Porque com o Irã, que produz hoje, produzindo pouco, ele está produzindo perto de 4 milhões de barris por dia, ele poderia aumentar para 5,5 facilmente, né? E ele produzia, no auge do embargo, João, 2 milhões de barris, 2,5, né? Então, por que eu estou dizendo que isso é importante? A bravata é uma conversa diferente, né? Eles estão agora aumentando a produção, porque isso deixa o petróleo mais barato, todo mundo fica feliz, a inflação fica sob controle, e eu digo e disse antes e vou dizer de novo, na minha opinião, invadir o Irã é tão difícil quanto invadir Israel. E de outra parte, né, professor, o que importa para a gente aqui, além da questão de paz, da crueldade numa guerra, etc., são os preços, né? A nossa inflação, nós estamos pela hora da morte, e aí os preços da soja desabando, lembrando que o Irã é o maior comprador de milho do Brasil, né, professor? Isso, exatamente, porque a gente entende, o pessoal acha que a China compra milho do Brasil, e ela compra, está aumentando os ritmos, mas há muitos anos o Irã é o maior comprador de milho do Brasil na exportação, né? Um país muito importante, e no caso da soja, inclusive, ele não tem sofrido muito com a história do petróleo, por quê? Porque o principal ente que teria alguma relação
com a soja seria o diesel, né? Por causa do biodiesel, quando aumenta o preço do diesel, a demanda por óleo de soja também sobe. E o diesel, para falar bem a verdade, ele está basicamente no mesmo preço que ele estava no meio de dezembro do ano passado. Mortinho de tudo. E, de novo, é aquilo que eu falo, é mais fácil você buscar por indicativos de mercado do que opiniões de analistas. Se alguém que realmente importa, né, só para vocês terem uma ideia do tamanho desse mercado, João, só hoje e só até agora, porque ainda vai até às 5 da tarde, o contrato atual do petróleo, que é o contrato maio, ele negociou 20,8 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de reais só hoje. Entende? Ou seja, é um mercado monstruoso, gigantesco. Nossa, 100 bi hoje? Bilhões só de reais. Hoje, 100 bi no até maio. Agora, ele vai bater 150. Você pode ter certeza. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Quem é capaz de movimentar um mercado de 100 bilhões de reais em um dia? Gente muito grande. E se gente muito grande que realmente acreditasse que o problema no momento é um problema mais grave, diesel, gasolina e petróleo já estariam subindo 10, 15% acima de onde estão. Lembrando, isso não quer dizer que não vai piorar amanhã, mas por enquanto a leitura no mercado de valores é que a história lá de Israel e Irã, por enquanto, não passa de uma conversa mal contada. Bom, e nesse mercado mastodôntico de elefantes, dinossauros no meio, se pisando, está lá o Mauricinho no meio desse mercado da soja. Você acredita que vai subir ainda, Mauricinho? Então, João, é assim, eu sou apenas um rapaz latino-americano, né? Belchior. E eu brinco nisso, assim, a minha leitura é que o petróleo ele já está bem esticado. Comentei isso antes, né? De janeiro a julho acontece o que a gente chama de sazonalidade de alta do petróleo. Na média dos anos, ele sobe no primeiro semestre e cai no segundo, porque o pico de consumo do petróleo é nas férias de verão do hemisfério norte, porque o principal subproduto de petróleo é gasolina, diesel. E quando as pessoas estão viajando, tirando férias, a demanda é mais alta. Então, o petróleo ter subido nessa primeira faixa do ano é normal, entre aspas. Porém, eu sou da opinião de que o petróleo vai ter grande dificuldade para perder esses patamares agora, até porque, João, os Estados Unidos estão começando a recomprar os estoques estratégicos que eles tiveram que queimar nos últimos 2 anos para tentar segurar a inflação pelo preço do petróleo. Ou seja, é o que eu falei, se tivesse que apostar agora, eu não compraria petróleo agora, porque eu já acho que já subiu demais, 85, 90 dólares, mas falar também que eu aposto em grande queda, não aposto não. Eu acho que o petróleo vai se sustentar perto dos 80 durante um bom tempo, João. E a soja? A soja ela vai continuar na situação dela, que eu falei. Eu sigo comprado no contrato, né, de julho agora aqui. Até falei que eu esperava que a soja voltasse para 11,60. Ele voltou para 11,60. E a partir de agora, João, desses pontos que nós estamos agora, eu estou acompanhando bem de perto, porque já é o segundo pregão seguido, que na hora que bateu 11,60, um volume grande de compradores entraram. Ou seja, temos compradores nessa área. Eu ainda não espero um milagre, mas eu ainda espero que daqui até o final de julho, quando de fato acaba a safra brasileira, a gente veja a soja reagindo um pouco. Mas como eu comentei, espero no bushel, e eu disse isso lá nos 11,30, 11,40, né? No físico, sinceramente falando, continuo dizendo que eu não espero grande revolução nos preços não, João. Vamos deixar para falar de café amanhã, mas vamos passar pelo boi gordo rápido, porque deu uma melhorada esse maio aí do boi gordo. E junho também está melhorando na B3, é reflexo dessa história do petróleo, do dólar, etc., ou é questão pontual dentro da porteira do mercado? Eu não acho não, João. Eu até comentei naquele vídeo que a gente fez no final do ano, né, que o ciclo da pecuária, eu apostava que ele ia começar a acelerar ainda esse ano. No segundo semestre era a minha análise, né? E nesse momento, o que está acontecendo, eu tenho contatos com alguns produtores, né? E o que acontece? A reposição já ficou bem mais cara, né? Ou seja, os bezerros, né, que estavam muito baratos no ano passado, já começaram a ficar bem mais caros, né? O próprio preço do milho, que parou de cair, e, portanto, o preço da ração também começa a ficar pressionada, no mínimo para não cair, o que pressiona o produtor de boi, né, o pecuarista, para começar a guardar dinheiro, pelo menos, e principalmente, honestamente falando, depois de vir de R$350 para R$200, basicamente, 200 e pouco, João, é o que eu havia comentado. Para mim, eu não vejo
boi gordo voltando no curto prazo para os R$300. Agora, abaixo dos 220, 230, também não me parece algo muito factível de se sustentar. Na minha opinião, isso inclusive comentei com os meus alunos, o ciclo da pecuária deve começar a fazer um movimento de alta entre agora e o final desse ano, João. Muito bem. Professor, amanhã a gente fala de café, porque não para de subir. O café está subindo mais de 4,5% agora. O Arábica, 229,90. Puxa vida. Amanhã a gente fala sobre isso. Professor, muito obrigado por hoje. Vamos em frente e até amanhã. Até amanhã, João. Ótima tarde a todos. Muito bem. Karina, vamos saber